Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. É quinta e a gente te conta. Hoje é quinta-feira e a gente vai te contar sobre a razão e a paixão, dando continuidade aqui na leitura do livro O Profeta de Khalil Gibran. Bora lá, Má? Bora lá. Sobre a razão e a paixão. E a sacerdotisa tornou a falar, dizendo: Fale-nos sobre a razão e a paixão. E ele respondeu: Suas almas são muitas vezes um campo de batalha, onde a razão e o juízo empreendem uma guerra contra a paixão e o desejo. Quem me dera ser o pacificador de sua alma, poder transformar a discórdia e a rivalidade de seus princípios em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vocês mesmos fossem os pacificadores ou ainda os amantes de todos os seus princípios? Sua razão e sua paixão são o leme e as velas de sua alma navegante. Se as velas ou o leme se quebrarem, lhes restará apenas ficar à deriva ou parados em pleno mar. Porque a razão, quando governa sozinha, torna-se uma força limitante, e a paixão, à solta, é uma chama que queima até a própria destruição. Sendo assim, deixem que sua alma exalte sua razão à altura da paixão, para que possa cantar. E deixem que a razão direcione a paixão para que esta viva sua ressurreição diária e, como a fênix, renasça das próprias cinzas. Suplico que tratem seu juízo e seu desejo da mesma maneira que fariam com dois hóspedes amados em sua casa. Certamente não tratariam só um dos hóspedes com atenção, porque aquele que se importa apenas com um perde o amor e a fé de ambos. Nas colinas, quando se sentam à sombra fresca dos álamos brancos, compartilhando a paz e a serenidade dos campos e das campinas distantes, deixem seus corações dizer em silêncio: Deus repousa na razão. E quando vier a tempestade e o vento poderoso sacudir a floresta, e os relâmpagos e os trovões proclamarem a majestade do céu, deixem então que o coração diga extasiado: Deus se move com a paixão. E uma vez que são um sopro na esfera divina e uma folha na floresta de Deus, vocês também devem repousar na razão e se mover com a paixão. Uau! Tô apaixonada. Temos um manual de instrução aqui, né? Gente do céu, um manual super. Temos uma receita. Quem disse que a vida não tem receita de bolo? Aqui, ó. Repousar na razão e mover na paixão, Incrível. né? Pois é, Tratar os dois hóspedes com atenção, os dois, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Não tem distância maior na vida, no mundo, do que a distância realmente. entre aqui e aqui, a cabeça e o coração, né? Que é a pura razão e paixão, né? É. A maior distância que existe é essa, né? Quando a E gente aí, consegue conciliar, juntar os dois, facilita bastante a nossa vida. e como ele fala aqui no início, né? Quem me dera ser o pacificador de sua alma, poder transformar a discórdia e a rivalidade de seus princípios em unidade, unidade, né? Unidade, É uno, né? É unir. nada está separado, nada está separado.
E eu queria até aprofundar um pouquinho mais nessa frase que você trouxe, nesse quem me dera ser o pacificador, porque você vê, né? Nem o profeta pode ser o pacificador. Essa unidade, essa união, é a gente que deve fazer internamente. Nós é que devemos unir transformar essa discórdia interna, diminuir a distância entre a nossa razão e a nossa paixão, entre as nossas ideias e as nossas emoções. De novo, um convite, né? Esse trabalho é nosso. E como diria La Loba, nossa, eu tô vendo tanta correlação da doutora Clarissa aqui nesse livro, é que ela também, de alguma forma, é uma profeta, né? Uma É, isso que eu ia falar. profetisa, né? Aham. É como a La Loba diz, né? É nossa responsabilidade recuperar as nossas partes. É nossa responsabilidade. E aí ela vem com aquele jeitinho, doutora Clarissa, né? Tem logo no final do conto do capítulo da La Loba, que ela fala assim: tá em busca de ajuda terapêutica? Vá recolher ossos. É você que tem que recolher ossos, é você que tem que procurar suas partes. E aqui o profeta traz, né? Quem me dera ser o pacificador. Não Nossa, posso. não tem como Você tem fazer, que fazer. chegar, acessar esse lugar. É você. Que lindo. E aí ele faz essa analogia aqui do barco, né? Sua razão e sua paixão são o leme, e as velas, sua alma navegante. Se as velas ou o leme se quebrarem, lhe restará apenas ficar à deriva, Uhum. ou parados em pleno mar, né? Então, como se mover sem a razão e a paixão, ficando à deriva? Porque a razão, quando governa sozinha, torna-se uma força limitante. É, Meu Deus, então é tudo aquele quadradinho, é né? a cabeça, né? Limita. E a Limita paixão à solta? limita e em algum momento surta, né? Porque não dá para enquadrar tudo, não dá Não, para racionalizar tudo. E não. aí, quando a parte ego nossa não consegue classificar, enquadrar, entender, compreender tudo, ela entra em parafuso. Aí é o que a gente tem hoje, muitos casos de burnout. O que que é o burnout? Apaga o sistema, né? Queima o sistema. E até ele traz aqui, inclusive, a Queima, chama né? que queima a própria destruição, até a própria destruição, né? Ele traz isso aqui também, né? Só que aí no caso da paixão, quando deixa a paixão à solta, a paixão queima, né? E a razão, quando governa sozinha, se torna limitante, né? Uma força limitante. De novo, né? O equilíbrio entre um e outro. É, sim, sim. E, e essa dica preciosa aqui, né? Que são dois hóspedes e que a gente deve repousar na razão, ou seja, para, pensa, raciocina, avalia, julga, classifica, organiza e segue, né? E se move a partir dessa paixão. Então, deixa até uma pergunta aqui. O que que lá no fundo da tua alma tá flamejando, tá queimando, tá querendo te mover? Lá no fundo, independente da razão. O que que lá no fundo tá te convidando para te colocar em movimento, te levar para um novo lugar? Sente isso primeiro e depois observa, avalia, coloca a cabeça para funcionar. Eu costumo brincar assim, né, que os meus movimentos internos eu escuto bastante
o que me move, o que que vem do meu sentir, né? O que que eu quero fazer lá no fundo. E aí, depois, como eu tenho um lado organizador, planejador muito forte também, aí eu boto as planilhas, né? Tipo, agora vamos botar a cabeça para trabalhar. Mas a cabeça trabalha para realizar o que a minha alma quer. Isso. Aí a cabeça fica doida, né? A primeira reunião, gente, entre a minha cabeça e o meu coração é aquele quebra-pau. Você tá louca? Onde já se viu? Você tem filho pequeno? Você não tem dinheiro? Isso não dá para fazer. E aí vem, né, uma terceira parte que eu vou chamar aqui assim de sabedoria. Fala assim, só um minutinho. Vamos começar a planilhar. Depois a gente conversa. É. Primeiro vamos trabalhar, depois a gente. E à medida que a gente vai dando esses passos, as coisas vão, né, se apresentando, acontecendo e se colocando em movimento. Então, deixo aqui esse meu partilhar de como eu lido com minhas paixões e o meu, o meu racional também. Não é sempre, tá, gente? Às vezes a cabeça ganha e fala assim, é melhor desistir mesmo. Eu tô com medo de me enfiar nisso agora. Mas, de maneira geral, é importante a gente perceber o É, que mas de qualquer forma aqui você está cuidando das suas velas também, né? Como ele fala, sua razão e sua paixão são o leme e as velas da sua alma navegante. Então, de alguma maneira, ou com a vela ou com o leme, a- você está buscando de alguma maneira não estar somente à deriva, né? Não estar somente parado. Então, se às vezes eu só vou com a vela mesmo, e aí é a paixão lá, vou na vela, deixa o tal do vento me levar, né? Ou então, às vezes, não, é isso, vou no leme. Vou no leme aqui, ó, continue a nadar, continue a nadar. E de repente eu posso começar a perceber onde o continue a nadar pode ser guiado Uhum. também com os ventos através dessa vela com mais direção. E isso é muito bom quando ele fala que suplica o que trata em seu juízo e seu desejo da mesma maneira que fariam com dois hóspedes, que foi o trecho que você trouxe antes. Porque sabendo que os dois existem, né, essa ponderação interna, ela pode existir dentro de uma reflexão. É isso, muito A bom. que, a que custo dessa remada? A que direção deste vento? Temos um manual, Temos. Eu permitir ser guiado também, né? sim, É o confiar. Esse capítulo também poderia ser chamado de fé, é, né? De confiar, é, confiança, talvez, né? Como é que eu confio nesse mar? Porque é muito curioso, né? Até simbólico, de acordo com a visão junguiana. Esse barquinho nesse mar, chamado vida, né? E eu tô lá com meu barquinho, com duas ferramentas, o leme, a vela, e tô nesse mar. sim. Então, como é que a gente confia nesse espaço aí que esse barquinho viaja? Certo, queridas almas corajosas? Temos mais um episódio? Temos mais um episódio. Então, semana que vem a gente volta, trazendo mais um tema para reflexão e dando continuidade aqui na leitura de O Profeta. Um grande beijo e até semana que vem. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.